Se você trabalha com software há algum tempo, provavelmente já viveu aquele momento em que tudo até parece estável e, de repente, não tá mais. A squad muda, o roadmap é reescrito, o projeto que estava no centro se torna não prioritário e começam a surgir aquelas palavras que talvez você não goste muito de ouvir. Eficiência, foco, realinhamento. Agora, pega essa mesma sensação e coloca na escala de uma empresa com centenas de milhares de funcionários. Em janeiro de 2026, a Amazon anunciou cerca de 16 mil cortes. Motivo? AI. Em fevereiro, a Block comunica aproximadamente 4 mil demissões, o que é cerca de 40% da sua operação. E ela fala explicitamente em ganhos de eficiência com inteligência artificial. Relatórios começaram a mostrar que parte das demissões planejadas no início do ano já citam AI como fator relacionado. E aí surge a pergunta que está rodando em todos os grupos de dev. O mercado está encolhendo? As vagas acabaram? E a AI, será que vai substituir a gente? Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e nesse vídeo nós vamos analisar tudo isso com calma. Não só com manchete e sem sensacionalismo, mas o mecanismo por trás dela. Porque se você entender como as empresas realmente operam, 2026 vai começar a fazer muito mais sentido e talvez o problema que você acha não seja exatamente como ele parece. A gente olha de fora, parece que uma Big Tech cresce, contrata, depois corta, depois cresce de novo e assim vai. Mas por dentro não é tão simples. Essas empresas, elas funcionam com vários negócios acontecendo ao mesmo tempo. Então pensa, há um produto que está escalando, outro que está estabilizando, outro que está perdendo a relevância. O que é prioridade hoje pode já nem ser mais amanhã. Isso não acontece nem por capricho, mas porque o mercado capital e margem sempre mudam. Se você já participou de uma discussão pensada sobre arquitetura, quando o sistema começa a não escalar, quando a infra começa a virar gargalo, você sabe que chega uma hora em que manter o desenho antigo deixa de fazer sentido. Você refatora, você reorganiza e redistribui carga. Empresas fazem algo muito parecido, só que ao invés de mexer em CPU e memória, elas mexem em quê? Em times. Layoff nesse contexto não é nem uma explosão inesperada, é uma ferramenta de ajuste estrutural. Já aconteceu depois de 2008, já aconteceu depois da hipercontratação da pandemia e tá acontecendo agora novamente. A diferença é que agora existe uma tecnologia nova no centro da conversa, a tal da inteligência artificial. Você lembra bem de como era 2020 e 2021, não é? Era quase uma sensação de que o mercado tinha mudado de patamar de uma vez só. Empresas que nunca tinham olhado com seriedade para o cloud teve que migrar às pressas. E-commerce se tornou uma prioridade máxima porque as empresas não podiam vender mais de forma física. SaaS cresciam em um ritmo que parecia não ter limite. E para quem era dev, principalmente aqui no Brasil, parecia que a avenida tinha ficado completamente aberta. Recrutador internacional, então, mandava mensagem com frequência que antes era impensável. Gente que nunca tinha nem considerado trabalhar para fora estava fechando contrato em dólar. Teve casos de salários praticamente dobrando em poucos meses. Era quase que uma verdadeira loucura. As empresas acompanharam todo esse movimento. Então, a Amazon, Meta, Google, todas ampliaram o headcount em uma velocidade muito agressiva. Times foram dimensionados para sustentar um cenário que naquele momento parecia ter permanente. Só que aquele crescimento ele estava acontecendo dentro de um ambiente muito específico. Juros nos Estados Unidos próximos de zero, capital abundante, investidor premiando expansão acelerada. O foco era capturar mercado, não necessariamente otimizar uma estrutura. E quando o dinheiro circula com facilidade, a tolerância para a ineficiência também aumenta. A mudança aqui, a virada, começa a aparecer em 2022, quando a inflação pressiona, os juros começam a subir, o custo do capital muda e, de repente, o mercado passa a olhar para outra meta. Não basta mais crescer rápido, agora é preciso mostrar a geração de caixa, eficiência operacional e previsibilidade. Quando essa régua muda, a conversa interna das empresas também muda junto. Começam, então, os cortes. Meta anuncia demissões em massa, Amazon reduz equipes, Google faz ajustes estruturais e, naquele momento, ninguém estava nem discutindo AI como substituta de um dev. A narrativa era eficiência, foco, simplificação organizacional. O que estava acontecendo ali era um ajuste depois de um ciclo de expansão que tinha sido grande demais para o novo cenário econômico. E aí é que a gente avança mais um pouco. Agora em 2024 e 2025, a AI deixa de ser um tema experimental e passa a ocupar de fato o centro da estratégia das Big Techs. Não é mais só um laboratório ou um produto isolado. É uma integração em escala, corrida por GPU, data centers sendo expandidos, orçamentos sendo redirecionados para infraestrutura de modelo e aplicações inteligentes. E aqui surge um movimento que nem sempre fica claro para quem está de fora, que é enquanto determinadas áreas passam a perceber um investimento mais pesado, as outras começam a perder espaço no orçamento. Não é nem porque deixam de ser relevantes tecnicamente, mas porque o centro de gravidade da empresa muda. O que antes era uma prioridade máxima, ela passa a dividir a atenção com uma nova frente estratégica. A Salesforce é um bom exemplo nesse momento. Ela realizou cortes em algumas áreas ao mesmo tempo em que reforçou o investimento em automação e AI. Não é uma empresa que está encolhendo no sentido clássico, é uma empresa que está reorganizando onde coloca energia e capital. E a gente tem até boatos de que a própria Salesforce tirou alguns cargos ali na parte da América, nos Estados Unidos, mas abriu as mesmas vagas ali na Índia para baratear a mão de obra.
Mas isso a gente não tem dados confiáveis, a gente sabe que são boatos ocorrendo por aí. Mas então chegamos em 2026. A Amazon já anunciou cerca de 16 mil cortes. A Block menciona a eficiência associada à AI para comunicar demissões. Os relatórios então começaram a apontar que a inteligência artificial aparece como um fator relacionado à parte dos desligamentos planejados. Mas será que é isso mesmo? Se você olhar apenas para 2026, parece que estamos diante até de um fenômeno novo. Mas quando você conecta o que aconteceu em 2020, o ajuste de 2022 e a mudança de prioridade tecnológica entre 2024 e 2025, aí o contexto começa a ficar um pouco mais diferente. Porque o que a gente vê aqui é a continuação de um ciclo que já está em andamento e que vai continuar. Um período de expansão acelerada, seguido por uma correção estrutural e depois uma nova redistribuição de prioridade conforme a tecnologia dominante muda. A AI aqui, ela entra nesse cenário como um elemento que aumenta a produtividade e acelera decisões. Mas o mecanismo de reorganização não nasce só com ela. Ela já vinha sendo acionado desde que o mercado deixou de premiar crescimento a qualquer custo e passou a exigir mais eficiência proporcional. Quando uma tecnologia começa a aumentar a produtividade em várias partes da empresa ao mesmo tempo, a primeira coisa que muda não é nem o discurso externo, é a conta interna. Se um time que antes precisava de 10 pessoas para entregar determinado volume, passa a conseguir entregar o mesmo com 8. Ou se ciclos levavam semanas para começarem a serem resolvidos, agora começam a serem resolvidos em dias. A relação entre o esforço humano e a entrega, ela muda completamente. E quando essa relação muda, como é o que está acontecendo, as empresas inevitavelmente começam a rever todo o desenho da sua estrutura. Então isso não quer dizer que a engenharia complexa desaparece. Muito pelo contrário. O que acontece é que a necessidade de algumas camadas intermediárias diminui, enquanto outras ganham muito mais peso. Pensa numa refatoração grande, daquelas que resolvem um gargalo sério de performance ou removem uma dependência pesada do sistema. Depois que você elimina aquele ponto crítico, você não mantém a mesma configuração por inércia. Você redimensiona o que faz sentido manter, ajusta responsabilidades e simplifica onde de fato dá para simplificar. Em escala organizacional, o movimento também é muito parecido, porque se a automação interna, copilots e ferramentas baseadas em inteligência artificial começam a reduzir tempo em tarefas repetitivas, análise de dados ou suporte interno, a empresa passa a perguntar onde de fato ela precisa concentrar energia. E essa pergunta quase sempre leva para o quê? Infraestrutura crítica, arquitetura de base, confiabilidade, segurança, áreas diretamente ligadas à geração de receita ou à sustentação do core product. Ao mesmo tempo, áreas que estavam mais periféricas a um núcleo estratégico, elas ficam mais expostas quando chega o momento de revisar o custo e eficiência. Isso não tem nem muito a ver com julgamento individual de talento, mas tem a ver onde aquela função está posicionada dentro de um sistema muito maior. Em empresas desse porte, decisões raramente são pessoais, elas são muito mais estruturais de fato. E quando essa estrutura está mudando, o impacto aparece em forma de reorganização e dos layoffs. Agora, quando você olha para esse movimento com um pouco mais de distância, ele deixa de parecer um evento isolado e você consegue entender como ele se encaixa em um padrão que já se repetiu outras vezes na história da tecnologia. Sempre que uma nova tecnologia ela passa a ocupar um centro da estratégia das empresas, ela altera a produtividade de alguma forma. Às vezes ela muda custo, às vezes ela muda a velocidade ou até a escala. E quando a produtividade disso muda, como é o que está acontecendo, as prioridades estratégicas acabam sendo revisadas juntos. Isso não é nem um processo dramático, é quase como que mecânico mesmo. Foi assim com a consolidação do cloud, quando a infraestrutura própria perdeu espaço para modelos mais flexíveis. Foi assim com o mobile, quando o foco saiu do desktop e mudou completamente o desenho do produto e de times. E agora acontece algo parecido com a inteligência artificial, entrando como uma camada transversal em praticamente tudo o que acontece na tecnologia. A AI aqui, ela não está criando do zero o mecanismo da reorganização, porque esse mecanismo ele já existe. O que ela faz é acelerar algumas decisões porque ela mexe diretamente na forma como o trabalho é distribuído e também entregue. Por isso, talvez, a pergunta mais produtiva para quem trabalha com software não seja se vai existir layoff ou não. Eles vão existir, isso é um fato, porque ciclos sempre existiram e provavelmente continuarão existindo. A questão mais estratégica aqui é entender onde está o centro da gravidade das empresas naquele momento específico, para que então você entenda melhor onde você está posicionado no mercado. Quais áreas estão concentrando investimento real? Quais stacks estão sendo fortalecidas? Quais problemas estão sendo considerados críticos? Responder isso é o que exige olhar além da manchete e tentar enxergar a lógica estrutural por trás dessa decisão. E é aí que a conversa começa a ficar realmente interessante para quem pensa em carreira a longo prazo. Traz isso aqui para sua realidade. Hoje, segundo dados do próprio LinkedIn, relatos globais da contratação remota, os Estados Unidos concentram algo próximo de 40% das vagas globais de tecnologia. Se você somar Europa Ocidental, Canadá e Austrália, você está falando de mais da metade do mercado tech inteiro, com alto investimento concentrado fora do Brasil. Enquanto isso, o próprio Brasil representa uma fração muito pequena desse volume total de investimento em tecnologia quando comparado aos grandes polos globais. Em 2023, por exemplo, a Venture Capital investida em startups nos Estados Unidos foi dezenas de vezes maior do
que o total investido na América Latina inteira. O que eu quero que você pense e analise aqui é que quando você limita sua atuação ao mercado local, você acaba competindo dentro de um conjunto relativamente pequeno de empresas que tem esse nível de complexidade. E quando uma delas reorganiza a estrutura, o impacto para quem está restrito a esse ecossistema é muito mais concentrado. Mas quando você amplia para o mercado internacional, que é muito maior e valoriza muito mais o profissional de tecnologia, a matemática muda completamente. O número das empresas com alto investimento em tecnologia cresce de forma absurda. A própria demanda por engenharia sênior, arquitetura distribuída, infraestrutura crítica e produtos globais é muito mais estrutural do que apenas episódico. Os ciclos continuam existindo, claro. O Vale do Silício também faz layoffs, mas a diferença é que você não depende de uma única economia e de um único ciclo doméstico. Você passa a disputar um espaço em um mercado que movimenta trilhões de dólares em tecnologias todos os anos. Segundo a IDC, o gasto global por tecnologia na informação ultrapassa os 4 trilhões de dólares anuais. Só o mercado de software corporativo nos Estados Unidos movimenta centenas de bilhões por ano. Isso cria uma base muito maior de empresas capazes de absorver talento técnico de alto nível e, como eu disse, valorizar elas como elas merecem. É nesse ponto que o posicionamento ele deixa de ser discutido e ele se torna muito mais uma estratégia de risco. E aqui na Coders a gente trabalha exatamente com esse movimento de ampliação, não como uma promessa vazia, mas com uma leitura de fato real do mercado internacional. Entender onde está o volume desse investimento, onde estão as empresas que operam com stack global e como você se posiciona para competir nesse ambiente. Então, se você quer receber um plano prático, estratégico de como fazer essa transição com método, a gente agora é uma consultoria com o time da Coders. É só você clicar no link da descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está aqui na tela. 2026 não é o começo dos layoffs em tecnologia, acho que isso já ficou muito claro para você aqui com esse vídeo. Mas o que está acontecendo agora é mais visível porque a AI virou o centro da conversa. Mas o movimento de reorganização já fazia parte da dinâmica dessas empresas muito antes disso e vai continuar fazendo. Quando uma tecnologia ela altera a produtividade de forma relevante, a estrutura acaba sendo revista, nem por drama ou por modismo, mas porque a relação entre custo, entrega e prioridade estratégica muda completamente. Empresas que operam em escala global vivem ajustando esse equilíbrio, é parte do funcionamento delas. E agora vai de você conseguir enxergar isso de forma estratégica para poder ampliar a sua carreira. Então, para você que está pensando uma carreira a longo prazo, talvez a pergunta mais interessante não seja se você vai ser cortado, se vai ter corte ou não, porque esses ciclos vão continuar existindo. Mas sim, o ponto estratégico é entender como o mecanismo funciona e onde você quer estar dentro dele. Se agora você entende como essas empresas decidem, onde concentram investimento e quais áreas sustentam o núcleo do negócio, você deixa de reagir a cada manchete e começa a se posicionar com mais intenção. No final, isso não é uma decisão emocional sobre um ano específico, mas uma escolha estratégica sobre onde e como você quer competir. Se você quer crescer na sua carreira como desenvolvedor, precisa continuar acompanhando aqui e consumindo os nossos vídeos. Então já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha também esse vídeo, nosso canal, com outros amigos que também trabalham com tecnologia. Siga também as nossas redes sociais, porque tem muito mais conteúdo por lá. E eu te espero aqui para o próximo vídeo. Just rock.